privilégio de tê-lo aqui conosco, estamos muito felizes por isso. Então, pastor Luiz, sinta-se em casa, no nosso meio. Parabéns. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu quero perguntar para você com amor e carinho. 10h30 é muito tarde aqui em Portugal? Eu falo com amor e carinho. Porque eu sei que muitos aqui vão trabalhar amanhã cedinho. E eu não quero ser peso na sua vida, eu só sou bênção. Há muitos anos decidi na minha vida que eu sou parte da solução, não sou parte do problema. Então não importa o que estiver acontecendo, você pode saber, o seu pastor está do lado da solução daquilo. Mesmo que as pessoas nem entendam. Então eu não quero ser peso na sua vida. Então eu prometo, 10h30, eu vou dizer amém aqui, e você vai poder sair, aleluia. Irmãos, inaugurar um prédio é sempre uma grande bênção. Por quê? Principalmente, porque vivemos um tempo, principalmente aqui na Europa. No Brasil ainda não chegamos nesse estágio, se Deus quiser nunca vamos chegar, em que muitas igrejas estão morrendo. Eu fui em Londres, num lugar, que eu não sei o que era aquilo, se era restaurante, se era um pub, o que era, mas era uma igreja originalmente, um prédio de igreja. E como tem coisas históricas envolvidas, certamente, eles tiveram que manter toda aquela estrutura. Mas hoje é um lugar consagrado para outra coisa. Não é um lugar mais para cultuar a Deus. Pastor, você então acha que esses lugares sagrados têm que ficar fechados? Não, não. Eu realmente não acredito que a igreja é o prédio. Mas eu acredito que quando tem igreja, quando tem vida, acontece de tudo. A gente compra prédio, cadeira, a gente compra LED, impressão LED. A gente se diverte, não é verdade ou não, irmãos? Tem alguns irmãos lá em Goiânia, quando viram o nosso LED, eles me questionaram, para que isso? Eu falei para a gente divertir. Divertir para você vir para o culto e ver aquele LED enorme. Vai mudar alguma coisa na vida de alguém? Talvez não, mas eu vou me divertir. E divertir é importante na vida da igreja. Nos alegrarmos. Quantos dizem amém? Eu me divirto com tudo. Me alegro com tudo. As histórias que a gente já viveu, que você já viveu aqui dentro, isso tudo é vida. Mas em muitos lugares isso está morrendo. Mas você percebe que você está contra a correnteza? Você está contra a correnteza. Você está indo no outro mover. Você está indo no mover de algo que está nascendo, crescendo, se fortalecendo. Não de algo que está morrendo. Essa igreja não está morrendo. Essa igreja está crescendo cada dia mais. Dá para perceber o vigor, a vida no meio dos irmãos. Os irmãos são ungidos. Quando vocês se reúnem, o ambiente de unção é perceptível. É porque você já está habituado, você não percebe tanto. Mas a pessoa que nos visita, que nunca participou de uma reunião assim, ela fica impressionada. Não é? Lá no Brasil, uma jornalista foi lá fazer uma matéria na nossa igreja, e aí depois ela escreveu que quando ela entrou, ela sentiu uma energia enorme. Ela não sabia descrever o que era, e nem achava que era de Deus. Ela atribuiu à música. Ela dizia, o som dos instrumentos parece um show de rock. E ela então achava que a energia que estava ali é a mesma de um show de rock. E aí ela mencionou, parecia mais com uma torcida no campo de futebol. Quer dizer, ela percebe que tem energia no campo de futebol e acha que é a mesma. Não é, querido. No campo de futebol tem energia, no show de rock tem energia. Aqui também tem. Mas a energia aqui é chamado dinamis, poder do Espírito Santo de Deus. É a única que pode transformar a nossa vida, sua vida. É verdade ou não é? Então,
faça o que você puder fazer para não se habituar, para não se acostumar com a presença de Deus, com a vida de Deus. Que você continue se comovendo em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que eu ministrei lá em Goiânia semana passada. E você certamente não ouviu porque foi na conferência dos pastores e líderes. Então, como aqui é uma igreja de líderes, aqui é o lugar certo para eu falar. Agora eu estou vendo aqui muitos pastores que estavam comigo lá. Você vai ouvir de novo, aleluia. Aí você está no banco pensando, devia estar no hotel dormindo. Você vai ouvir de novo, porque a palavra de Deus ela é alimento. E alimento não é uma questão de novidade. Alimento é constância. Vou fazer 60 anos de idade, eu acho que eu como arroz há 59. Sou um comedor de arroz. Para mim, uma refeição sem arroz é um lanche. Aí a gente fica perguntando que hora que vai servir o almoço. Você não tem isso, não? Ou será que é só lá em Goiás isso? Aí a pessoa serve lá uma carne com batata. Aí eu sempre pergunto, e o arroz? Não é? Porque o arroz é alimento. A mesma coisa acontece com a palavra. Você não veio realmente aqui para aprender algo. Você veio para se alimentar da palavra. De vez em quando você aprende. Mas quase sempre você já sabe. E você é relembrado, reavivado com aquela verdade. Aquele princípio espiritual. Amém ou não? Porque o Senhor é bom. Certa vez, num programa de rádio, o locutor estava debatendo com a outra pessoa e eles estavam falando contra pregadores. E eles diziam, pregação é uma coisa inútil. Ninguém se lembra de pregação. Quem se lembra da pregação, né, que teve na missa ou no culto no último domingo? Eles estavam questionando isso. E aí uma mulher, ligou, tinha participação ao vivo, e ela então deu uma palavra de sabedoria. Ela disse, olha, eu não me lembro o que minha mãe servia no almoço e na janta quando eu era criança. E se você me perguntar o que eu almocei uma semana atrás, eu não me lembro. Mas uma coisa eu sei, eu só estou aqui porque eu comi todos esses dias. Às vezes o diabo te acusa, dizendo, você não está sabendo, você não está entendendo. Mas está, o seu homem interior, o seu espírito está sendo alimentado. E esse vigor acaba aparecendo na hora certa. Quantos creem no que eu estou dizendo? Hoje eu gostaria de falar sobre Samuel. Samuel, mas quero falar no sentido, no entendimento da graça, da verdade do Evangelho. E como nós temos pouco tempo, eu vou ter que contar para você a história, não dá para eu ler tudo, você tem que acreditar em mim que está na Bíblia. Depois você confere. Então, está lá no primeiro livro de Samuel, nos primeiros capítulos você vai encontrar a história de Samuel. Mas primeira coisa você tem que ter clareza, primeiro princípio que eu preciso falar para você, tenha clareza disso. Era o momento de muitas trevas em Israel. A escuridão era muito grande. No capítulo 3, verso 1, diz que a luz de Deus estava se apagando. Ou seja, era um tempo muito, muito ruim. O que estava acontecendo? Eli, que era o sumo sacerdote, ele não repreendia os seus filhos, Hofni e Finéias, que eram pessoas perversas, que profanavam o santuário de Deus, que desprezavam as ofertas e os sacrifícios. Então o sacerdócio tinha se corrompido. E a coisa ficou tão ruim, que houve um dia em que os filisteus vieram pelejar contra Israel. E alguém disse, vamos levar a arca da aliança lá para frente da batalha. E Hofni e Finéias foram então para frente da batalha com a arca. Mas o que ninguém imaginava aconteceu. Os sacerdotes foram mortos e a arca capturada. A esposa de Hofni, quando ficou sabendo, alguém chegou contando a história, ela deu à luz prematuramente, mas ela deu um nome para o menino. Em português está escrito Icabod. Icabod, que significa
foi-se a glória. Não tem mais glória. Eli, quando ouviu a notícia da morte dos filhos, muito velho, estava escorado numa cadeira, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Um tempo de muita escuridão, de muitas trevas. Mas no meio de tudo isso, querido, Deus estava agindo. Primeiro princípio que eu quero que você entenda. Quando tudo parecer muito escuro, não fica perguntando onde está Deus. Nem fique pensando que Deus não está agindo. Deus nunca para de se mover sobre a terra. Nós vivemos tempo de grande escuridão e de muita confusão. Muitas vozes de todos os tipos na internet. Milhões na posição de opinar e de dar sugestão ou discutir teologia. Então há uma Babel verdadeira nessa circunstância. As pessoas dizem, a igreja está vivendo um momento terrível, um momento de muita escuridão, e sempre tem aqueles que se levantam para mostrar o natural. Mas eu quero dizer para você, que antes que as coisas parecessem tão ruins, Deus já começou a agir. Nós temos uma tendência a pensar, olha para cá. Nós temos a tendência a pensar que Deus brinca de pega-pega. Aqui em Portugal fala pega-pega. De apanhar com o diabo. De com um correr atrás. Então, na cabeça dos irmãos, é assim, o diabo age e Deus vem para desfazer o que o diabo fez. Mas preste atenção. Deus não vem, Deus não é reativo. Deus não reage à ação do diabo. Deus age. E o diabo é que vem tentar impedir o mover de Deus. Então, quando você está vendo o problema, as trevas, a arca, a presença sendo levada, preste atenção. Você não tem que dizer, meu Deus, onde o Senhor está, vem desfazer a obra do diabo. Não, mude a sua postura. Senhor, onde o Senhor está agindo, eu quero ver. Porque o diabo veio para resistir ao que o Senhor está fazendo. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que você fosse transportado no tempo, lá para Belém, no dia em que Jesus nasceu. Você está lá, você viu Jesus nascendo em Belém, na manjedoura, os animais ao derredor, Maria e José, numa situação de extrema pobreza. Jesus é o único que pôde escolher onde nascer. Nenhum de nós teve esse privilégio, ele teve. Ele poderia escolher onde nascer. Escolheu nascer do mais pobre. Escolheu o mais humilde. Se fosse para você escolher seu pai e sua mãe, você ia querer ser filho de quem? Do príncipe William. Não é verdade? Você ia querer ser filho de um príncipe, de um rei. É isso que nós queremos. Mas ele, que é o rei dos reis, se tornou filho de um casal que era muito pobre. Alguém diz, pastor, como é que você sabe que eles eram pobres? Eles eram pobres porque quando eles foram consagrar Jesus, eles tinham que fazer um holocausto, uma oferta a Deus. E a regra era o seguinte, se você é rico, traz um novilho, um boi. Se é classe média, traz um cabrito ou um cordeiro. Se você é pobre, traz uma pomba ou uma rolinha. Disse rolinha em Portugal? O que Maria e José trouxeram? Está lá em Lucas capítulo 2. Trouxeram um novilho? Trouxeram uma pombinha e uma rolinha. Por quê? Porque eram pobres. Mas apareceu lá em Jerusalém um grupo de magos. Eu estou contando a história porque eu gosto de contar a história. Mas não cheguei no ponto que eu quero falar. Vou chegar agora mesmo. Chega um grupo de magos que são reis. E eles vêm do Oriente. E eles chegam perguntando, onde está o rei dos judeus? Meu Deus, que pergunta mais assombrosa é essa? Jerusalém ficou empolvorosa, Herodes entrou em pânico, mandou chamar os escribas, onde é que vai nascer o rei dos judeus? Todo mundo sabia de cor, porque eles entendiam teologia, vai nascer em Belém. E aqueles reis, então, Herodes diz, olha, vocês vão, quando vocês estiverem adorado, vocês voltem aqui para me dizer onde é que ele está, para eu também ir adorá-lo. Herodes tinha outra coisa em mente, você sabe disso. Aqueles magos foram, presta atenção, a Bíblia fala que eles levaram ouro, mirra e incenso.
É que você pensa que essas coisas são por acaso, todas têm significado, eu não vou me deter nesse significado hoje, só quero falar do literal. Você acha que eles levaram ouro, eles eram reis. Quanto de ouro você acha que eles levaram? Uma correntinha para colocar no pescoço? Reis não dão correntinhas de presente. Quando reis dão presente, são presentes da realeza. O presente representa a sua posição. Sou eu que falei ali? É fake. O verdadeiro está aqui, olha para cá. E aí, preste atenção. É claro que agora José e Maria não eram mais miseráveis. Porque eles receberam ouro. Para que era esse ouro? Para financiá-los agora, porque eles iam fugir de Herodes para o Egito. E eles ficaram anos morando no Egito, não sei quantos anos, até que Herodes morreu. Quem financiou? Os reis magos. Porque quando Jesus entra numa família, essa família, a história é completamente alterada. Se você quer ver mudança na sua vida, coloca Jesus dentro da sua vida. Você quer ver mudança na sua empresa? Ponha Jesus na sua empresa. Onde você coloca o Senhor, o suprimento vem do céu, a prosperidade vem do céu e o favor, como você está vendo aqui, mais cedo ou mais tarde, vai se manifestar na sua vida. Mas aí Herodes fica sabendo. E faz o quê? Ele perguntou para os magos como é que eles sabiam do rei dos judeus. E os magos disseram, nós vimos a sua estrela no Oriente. E Herodes perguntou, quando apareceu essa estrela? A Bíblia não fala a resposta que eles deram, mas quando Herodes manda matar as crianças, manda matar de 2 anos para baixo. Isso significa que os magos não chegaram realmente no dia do nascimento. Chegaram um pouco depois. Como Herodes não sabia a idade que o rei teria, mandou matar todas as criancinhas. Imagine que crueldade. Imagine que perversidade. Você que já teve filho ou tem bebê. De repente tem um governante que diz que as criancinhas estão condenadas. Até 2 anos vai morrer na espada. E os soldados vieram e mataram. Num dia, centenas de crianças foram mortas. Agora eu cheguei onde eu queria chegar. Aí você pega, está lá. Você veio aqui do futuro. E você então chega para um daqueles pais, uma daquelas mães e diz, olha, eu sei que você está sofrendo muito. Eu sei que o diabo está fazendo uma coisa terrível aqui, mas eu preciso te dizer, Deus está fazendo algo novo. Você ia dar ouvido? Você daria ouvido a mim? Se você fosse um pai ou uma mãe dessas, você iria se importar com a minha palavra? Não, porque é muito fácil perceber o que o diabo está fazendo. Mas para perceber o que Deus está fazendo, precisa de discernimento espiritual. Esse é que é o fato. Por quê? Porque as coisas de Deus são invisíveis. Mas o diabo gosta de pirotecnia. Ele gosta de mostrar as coisas. Então a ação do diabo é sempre dramática. Mas a ação de Deus é como o vento. Às vezes é sutil. Poucos percebem. Olha para cá. Nós vivemos uma geração. Você pode achar que as coisas estão muito ruins. Mas Deus está fazendo algo novo no meio da igreja. E eu vou dizer para você. Você faz parte desse algo novo. Você pode estar pensando, mas eu? Agora eu te pergunto. Quem foi que agiu primeiro? Foi Deus ou foi o diabo? Deus. Deus moveu-se. E o diabo se levantou para tentar impedir o mover de Deus. Está me ouvindo? Todas as vezes, preste atenção nisso, que o diabo se levantar na sua vida, lembre-se disso, é porque Deus já liberou algo primeiro sobre você. Você não está vendo, você não está entendendo ainda, mas o diabo está. Você fala, como é que o diabo sabe? Eu não sei como ele sabe, mas eu suponho que ele percebe a movimentação de anjo na sua vida. Nós não vemos anjos, o diabo vê. Entendeu? Então, normalmente, o Ricardo tem 1 ou 2 anjos com ele ali para guardá-lo. Mas, de repente, o diabo vê miríades de anjos chegando, é uma movimentação enorme ao redor do Ricardo. E o diabo, então, começa a presumir, Deus está fazendo algo lá. E ele, então, vem para tentar impedir. Mas Deus começou primeiro a fazer.
Aleluia. Eu adoro pregar em Moçambique e Angola. Eu amo. Adoro esse grito, esse gritinho. Esse grito que só vocês sabem fazer. Eu já tentei, mas não sai nada. Já tentei. Mas olha para cá, deixa-me dizer algo. Você está com um menino, adolescente, que agora está parecendo que não quer nada com Deus, está rebelde, e você pensa, meu Deus, isso é obra maligna. É mesmo. Mas só é obra maligna porque o diabo viu um favor especial sobre essa criança. Talvez ele já foi determinado para ser um pregador do evangelho. E o diabo entrou em cena para tentar impedir. Então nós precisamos de homens e mulheres de fé para se levantar no meio da oposição do diabo e dizer, Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. E olha, um outro exemplo para você. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, você quando vai ler a história do apóstolo Paulo na Bíblia, você fala, puxa vida, esse cara era realmente alguém usado pelo diabo. A Bíblia fala que ele entrava nas igrejas, arrastava os irmãos e os matava. Ele matou Estevão. E ele aprovou tudo aquilo. Então, ele era realmente alguém que estava sendo muito, muito usado pelo diabo. Ainda que ele, no fanatismo dele, achasse que era para Deus que ele está fazendo. E aí você fala, olha aí, o diabo levantou Paulo, mas Deus é tão bom que foi lá e desfez a obra do diabo. Mas será que é verdade isso? Olha o que Paulo diz em Gálatas 1, verso 15. Não sei se está projetando. Se não está, abre a sua Bíblia. Gálatas 1,15. Paulo diz assim, quando, porém, ao que me separou antes de eu... Quando é que Paulo foi separado? Paulo foi separado no caminho de Damasco? Foi quando ele viu a luz? Não, Paulo está dizendo, foi antes de eu nascer. E me chamou pela sua... O que aconteceu? Quando Paulo nasceu, houve uma movimentação angelical. Deus escolheu o menino. Deus escolheu ele para um propósito. O diabo não sabia o que era, mas ele se levantou para produzir em Paulo o quê? Fanatismo. Fanatismo. Completamente cego. Não é? O diabo se levantou, isso resultou no martírio de muitos. Mas depois Deus vem para concluir a sua obra, porque Deus não pode ser frustrado. Ele é de fato soberano. E ainda que o diabo se levante, Deus vem depois e termina a obra que ele começou. Davi. Mas eu não cheguei em Samuel ainda, mas vou chegar. Davi. Jesus da glória. Quem veio primeiro? Davi ou Golias? Há controvérsias teológicas aqui agora. Alguns estão até com medo de entrar nessa questão. Presta atenção. Davi veio primeiro. Um belo dia, Deus disse a Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser o próximo rei. Lembra disso? E Samuel vai na casa. Você conhece a história? Chega lá, 6 irmãos de Davi passam na frente de Samuel e Deus diz, não escolhi nenhum desses. Samuel pergunta para Jessé, não tem mais nenhum? Jessé fala, tem um só, está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel fala, ninguém vai comer nada até esse menino chegar. Eu adoro esse tipo de coisa. E Davi chega. Como é que você acha que Davi chegou? Olha aí, rapaz. Presta atenção que agora eu vou virar rei. Não. Tinha a menor noção do que estava acontecendo. Completamente sem entender coisa alguma. E Samuel fala para ele, ajoelha aqui no meio. Pegou o chifre de carneiro e derramou o óleo na cabeça dele. Foi ungido. Essa unção no Velho Testamento é a mesma que você recebe quando você é batizado no Espírito Santo. Essa unção de Davi agora o capacitava a fazer coisas que ele não podia fazer antes. E falou para ele que Deus tinha escolhido ele e que ele era o rei.
Mas Davi levantou e foi para o trono? Foi para Jerusalém? Não, continuou em Belém, cuidando do rebanho do pai. Só que agora de maneira diferente. Antes, quando vinha um leão, o que ele fazia? Saía correndo. Mas agora não. Você não vai encostar nas minhas ovelhas, não. A Bíblia fala que ele, sem arma, sem nada, com a mão, rasgava pela boca o leão. Isso é unção. Depois veio o urso. Em Israel não existe mais leão nem urso, viu? Se você quiser ir comigo para Israel, não tem esse risco. Eles já foram extintos há muito tempo. Mas naquela época existiam. E veio o urso. E o urso, Davi matou com a mão também. Não foi com a lança, com a espada, com a mão. Por que estava acontecendo? Presta atenção. Deus estava agindo primeiro. Mas de repente aparece o quê? Lá no Vale dos Terebintos, Vale de Elá, aparece Golias. Mas Deus já estava fazendo algo? Sim. Aí aparece Golias. Golias é a tentativa do diabo de medir forças, de destruir o que Deus estava fazendo. Mas Davi nem sabia. Mas vamos imaginar que você é transportado no tempo. Você é um viajante do tempo e você chega lá no meio do exército e fala, gente, vocês estão com medo do gigante, né? Claro, rapaz, o homem é enorme, quase 3 metros de altura, 6 dedos em cada mão e em cada pé. Meu Deus, quem pode lutar contra ele? Pois é, não preocupa não, eu vim do futuro. Eu vou dizer para você, Deus já providenciou o livramento para vocês. Vai vir Davi e ele vai vencer Golias. Eu imagino que no começo eles dizem, tá bom, amém, eu creio. Você está falando, eu creio. Mas passa um dia, não vem Davi, passa 10 dias, não vem Davi, passa 30 dias, nada de Davi. E aí você fala, calma, calma que ele vem. Aí todo mundo fala, mas já tem mais de um mês. Aí chega no 40º dia, 40 na Bíblia é um número importante. A Bíblia fala que nesse dia, Jessé chama Davi e fala, vai lá no campo levar uns queijos e uns pães para os seus irmãos. E Davi vai. Ele não foi para lutar contra Golias. Está me ouvindo? Ele foi para obedecer o seu pai. Às vezes, quando você obedece ordens simples, comandos simples, Deus te coloca na posição de receber glória. Porque a glória de Davi foi Golias. Mas só porque ele obedeceu uma ordem simples, vai levar pão. Aí você fala, eu não levo pão, eu sou um discipulador. Não vou falar nada. Não vou dizer nada. Aí, aleluia. Eu amo os irmãos. E aí, 40 dias, vem Davi lá montado num jumento, num burro, que não é uma coisa elegante. Mas diz a Bíblia que Davi era bonito. A Bíblia não fala que Golias era bonito. Pelo contrário. Mas de Davi fala que é bonito. Mas você sabe, quando se trata de guerra, ser bonito não é uma vantagem. Quando se trata de guerra e chega o cara muito bonitinho, ninguém acredita nele. Fala, esse aí é uma mofadinha, isso aí não dá conta de nada. É ou não é, Wilson? Ainda bem que nós dois somos assim, destituídos desse dom. Aí quando a gente fala que vai brigar com o diabo, todo mundo fala, vai mesmo. Davi muito bonito. Aí eu que vim do futuro falo, gente, é esse que vai livrar. O que o exército faz? Cai na gargalhada. Esse rapazinho, de cabelo cor de cobre, olho claro, pele rosada, bonitinho, queijinho. Eu sei que o seu sonho é ser bonitinho, mas acredite, beleza é coisa rara no planeta. Contente com o que Deus te deu. Olha para cá. E aí, você fala, gente, eu vim do futuro. Eu sei o fim da história. Ele vai derrubar o gigante. Eu vou dizer o mesmo para você. Eu não vim do futuro, não. Mas eu sei o fim da sua história. Você vai derrubar o gigante. Você vai experimentar a vitória. A glória de Deus será vista. Mas aí, eu estou fazendo outra pregação. A que eu vim pregar, eu acho que não vai dar tempo. Vai ficar para outra ocasião.
Mas aí, vamos lá para Samuel. É o mesmo contexto. Todo mundo está vendo. A arca foi embora, não tem mais glória. O sacerdócio se corrompeu, mas ninguém sabia. Samuel estava chegando. Samuel era filho de quem? De quem? Ana. Ana é o nome dela. Na minha opinião, um dos nomes mais belos. É fácil de pronunciar em qualquer língua. Se você chama Ana, você é uma pessoa abençoada. Olha para cá. Porque Ana significa literalmente graça. Ana, em hebraico, Hana, significa literalmente graça. Samuel era filho de quem? Samuel era filho de quem? Então Samuel é um símbolo seu lá no Velho Testamento. Quantos aqui são filhos da graça? Nós somos os filhos da graça. Aleluia! E a Bíblia fala que Ana era casada com um homem, como era o nome do marido dela? Elcana, muito bem. Mas ele tinha duas mulheres, porque Ana era estéril. Ele tinha duas mulheres. Uma chamava Penina e a outra Ana. Ele amava Ana, mas ele precisava de ter filho. Então ele tinha duas esposas. No Velho Testamento podia, hoje não fica me perguntando isso no WhatsApp, não. Já vou logo te respondendo. É só uma mesmo, como foi lá no Éden. Olha para cá. E aí, todas as vezes que você vê um homem com duas esposas no Velho Testamento, você tem que entender que é a mesma alegoria que Paulo falou a respeito de Abraão. Lá em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 25, Paulo diz o quê? Abraão teve duas mulheres, Sara e Agar, teve filho com elas. Paulo diz, Agar simboliza a lei, Sara simboliza a Nova Jerusalém, a graça de Deus. Agar, que é a lei, produz Ismael. Paulo diz que Ismael é a carne. Mas a graça produz Isaque. Isaque é o fruto do Espírito da promessa de Deus. A mesma coisa você pode encontrar aqui com Eucana. Eucana tinha duas mulheres. Penina representa a lei, porque Ana literalmente significa graça. Mas o que acontece? Penina tinha filhos, Ana não tinha. Isso é um princípio que eu preciso dizer para você. Para alguns é um consolo espiritual, para outros é fé para continuar perseverando. Às vezes, os frutos da graça demoram mais para vir. Mas quando vêm, são melhores, maiores e mais poderosos. Penina tinha filho. Penina tinha filhos. Não era só um, tinha mais de um filho. Ela tinha dificuldade de ter filho. Ela precisava de orar para ter filho. Ela precisava de Deus para ter filho. Deus chama isso de carne. Tudo que você não precisa de Deus, Ele chama de carne. Mas tudo que você faz porque você ajoelha na beira da sua cama e chora, Deus chama isso de graça na sua vida. Penina então tinha. Mas aí, Ana não tinha. Mas Ana é a graça. Ana é que tinha que ter. É porque às vezes os frutos da graça têm que ser testado, provado. Tem que chegar a um ponto certo, em que toda a glória vá para o Senhor. Em que a pessoa perceba que não é ela que vai fazer, Deus que vai fazer através dela. Amém? E a Bíblia fala então que demorou, mas Samuel veio. Mas qual a diferença? Os filhos de Penina, os nomes nem são mencionados. São irrelevantes. Mas Samuel não. Samuel é um dos maiores profetas da Bíblia. Ele mudou uma era. Poucos homens mudaram a era. Moisés mudou a era. Ele pegou uma nação de escravos e transformou numa nação verdadeira, de livres. Mudou uma era. Esdras mudou uma era. Por quê? Porque agora o povo estava no cativeiro, não tinha o templo para adorar. Esdras então criou a sinagoga, o lugar em que os judeus até hoje cultuam a Deus. Mudou uma era. Mas Samuel também mudou. Até os dias de Samuel, os juízes governavam. Mas Samuel é aquele que introduziu o reino. Ele ungiu Saul e depois ungiu Davi.
aquele cujo reino nunca vai ter fim. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você é a geração de Samuel, porque você é filho da graça. E os filhos da graça dessa última geração vão introduzir o reino também. Porque o reino está chegando, o rei está voltando. E ele vai voltar nos nossos dias em nome de Jesus. Aí você vai ver o cumprimento da geração de Samuel. Você vê, voltando para Abraão. Agar demorou a ter filho. Abraão teve que dormir com ela vários meses. Foi só uma vez. Uma vez já pronto, está resolvido. Foi rápido, 9 meses depois, está lá Ismael. As coisas da carne às vezes são rápidas. Então não fique preocupado porque certas coisas na vida dos outros é rápido. E por que na sua vida está demorando? Olha para cá. Mas você tem Sara. Sara é a graça. Ela tem que gerar pelo Espírito. Mas isso aconteceu rápido, irmãos? Não. Quantos anos Sara esperou? 25 anos. Puxa vida, 25 anos. Eu pensei que graça era assim, eu não mereço, vou receber rapidinho. Não. Tudo que é pela graça tem que ser testado e provado. Sabe por quê? Para que no final o homem não queira receber glória. Não diga que foi ele que fez. Mas vai dizer e vai confessar, por mim eu não poderia, mas Deus fez através de mim. Por isso que às vezes demoram mais. Mas olha para cá, quando os frutos vêm, é isso que acontece. Ó. Você nem entende como aconteceu. Você nem sabe explicar como arrumou dinheiro para fazer isso. Mas olha os irmãos reunidos aqui. No prédio próprio. Isso é bênção em qualquer lugar do planeta, mas aqui na Europa é uma bênção acima da média. E Deus tem dado isso para os irmãos. Foi Ele que deu. Quantos dizem amém? E lá em 1, eu vou só ler, não vou ter como entrar em detalhes com você. 1 Samuel capítulo 3. Fala de 2 símbolos que representam 2 gerações. A geração de Eli e a geração de Samuel. A geração de Eli representa aqueles que vivem na lei. É a velha aliança. Mas Samuel é filho da graça, então ele representa a nova aliança. 1 Samuel 3. Estava pensando de ler com vocês aí, mas parece que não vai ter jeito, vou ler aqui na minha Bíblia, aleluia. 1 Samuel 3 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E olha, era jovem mesmo. Jovenzinho, criança. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Que dias terríveis eram esses? A geração de Eli não tem muita palavra da parte de Deus. Não tem pão fresco para compartilhar toda semana. Há muita fome. A palavra é rara. Um dia que tem uma palavra que alimenta, o povo fica em deslumbre, delírio. Mas você é tão abençoado que você é alimentado aqui todo domingo abundantemente. Abundantemente. Mas naqueles dias a palavra era rara. Não havia visão, não havia rumo, não havia direção. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder o quê, meus irmãos? Se tornou cego. Se tornou cego. O sacerdote não pode ser cego. O sacerdote é aquele que vê mais do que os outros, que tem um discernimento e a percepção maior do que os outros. Mas Eli, que é da velha aliança, ficou cego. E nós temos que interpretar a Bíblia com Bíblia. E a palavra do Senhor diz lá em 2 Pedro 1, verso 9. Você pode abrir lá e depois você volta para 1 Samuel novamente. Eu não sei para onde é que eu olho. Para lá, né? Aleluia. Está tudo escuro. Lá em 2 Pedro 1, 9,
Pedro diz que a razão pela qual algumas pessoas ficam cegas, ou seja, só veem o que está perto, não é cegas, porque elas estão esquecidas da purificação dos seus pecados do passado. Quando você não tem entendimento claro que você foi totalmente, completamente perdoado, passado, presente e futuro, diz a Bíblia, você fica cego. Mas quando você entende e crê nessa verdade, a Bíblia se abre para você. É o que eu estou fazendo aqui, estou abrindo para você a Bíblia. Não estou tendo tempo de entrar em detalhes, mas o tanto que eu estou abrindo aqui para você, você já é capaz de ver. Por quê? Porque você crê na purificação dos pecados do passado. Continua, volta lá 1 Samuel. E aí, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, então o lugar onde Eli dormia era na casa do Senhor. O lugar onde estava a arca. Estava, porque não está mais. A arca foi levada pelos filisteus e nunca mais voltou para o tabernáculo, nunca mais. De lá, ela foi para Bet-Semes, de Bet-Semes para a casa de Aminadab. Depois Davi deixou ela passar uns 3 meses na casa de Obed-Edom. E depois Davi a levou para Jerusalém e criou um tabernáculo exclusivamente para ela. Nunca mais voltou para lá. Mas era o lugar que Eli dormia. E aí, é o lugar onde estava a arca. Mas era uma coisa que acontecia antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Eu vou encerrar com esse tópico. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha para cá. Se ele estava dormindo no lugar onde estava a arca, o que era a lâmpada do Senhor? Candelabro. Candelabro. O candelabro era a lâmpada do Senhor. Isso significa que Eli não estava cuidando do candelabro. Era uma função fundamental do sacerdote. Ele tinha que colocar o azeite, ele tinha que tirar o pavio que já estava queimado, ele tinha que limpar constantemente, reposicionar as lâmpadas, com as 3 de cada lado voltadas para aquela que estava no centro, que é Cristo. Isso mostra que Eli não se importava com a casa de Deus. Eu me importo com a casa de Deus. Me importo tanto que estou disposto a comprar prédio para abrigar a casa de Deus. Quantos estão comigo nisso? E aí você fala, pastor, o que significa a lâmpada de Deus? No Velho Testamento, se você vai usar tipologia bíblica, aponta para Cristo, claro. Ele é a luz do mundo. Aponta para o Espírito Santo. Ele é quem ilumina. Mas no Novo Testamento houve uma mudança. Lá em Apocalipse, capítulo 1, João teve uma visão de Cristo glorificado. Quantos se lembram disso? E a Bíblia fala que quando João viu a Jesus, ele estava onde? Quem se lembra? Ele estava andando entre os candelabros de ouro. Ou candeeiros de ouro, é a mesma coisa. E aí o próprio Senhor Jesus disse, olha, quanto à visão que você viu, João, saiba o seguinte, os candelabros de ouro são as igrejas. Cada igreja local é um candelabro resplandecendo. A geração de Eli estava deixando a igreja local se apagar. Tenha muito cuidado. Vivemos tempos assim. Vivemos tempos em que as pessoas acham que investir na igreja local é falta de visão. Temos que mudar o país. Lá no Brasil hoje é uma febre. Os crentes querem mudar o país. Se nós falamos que queremos é abrir igreja, que nós cremos que a igreja é que é a esperança de transformação do mundo, eles dizem o quê? Sua visão é muito pequena, muito tímida. Nossa visão é grande. Não, a visão deles não é grande. A visão está fora da casa. O Senhor Jesus está andando no meio dos candeeiros. Ele não está andando no meio dos governantes deste mundo. Ele está andando no meio dos candeeiros. Hoje esse aqui é um candeeiro. Tem muito mais do que 7 pontas, 7 hastes. Aqui talvez tem mais de 700 hastes. Aleluia. E Ele está aqui cuidando. Porque a luz de Deus não vai se apagar. E hoje nós estamos aqui ao inaugurar esse prédio proclamando isso.
A luz de Deus não vai se apagar. A luz está no candelabro. E o candelabro é a igreja local. Invista tempo, invista a sua vida. Envolva-se. Tudo. Faça da sua vida que ela gire em torno da igreja. Muitos acham que isso é perda. Eu te digo, é ganho, é lucro. Você vai ser abençoado por causa disso. Quantos dizem amém? A luz não vai se apagar. Nós estamos aqui para resplandecer em nome de Jesus. Porque você é a geração de Samuel, que vai introduzir o reino. Porque você é filho da graça. Quantos creem no que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está. Vou cumprir minha promessa. Pode olhar no seu relógio. Estende a sua mão para cima. Diga: eu creio. Eu sou filho da graça. Eu fui gerado pelo favor imerecido. Diga: por isso eu sou a geração de Samuel. Eu sou a geração que vai trazer o reino, que vai trazer o rei, que já está às portas. Diga: eu creio que como Samuel, entre nós, a palavra de Deus é abundante, as visões são frequentes e a luz de Deus nunca vai se apagar. Diga: eu sou instrumento de edificação da casa de Deus, em nome de Jesus. Diga aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Para nós encerrarmos esse tempo, eu queria pedir ao pastor Rogério, nosso supervisor aqui de Portugal, para orar, abençoando cada um de nós. Vamos ouvi-lo agora. Pega na mão do seu irmão, se você puder ir do lado. Vamos declarar a unidade, a vida, a graça e a multiplicação, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, nós te agradecemos pelo teu cuidado e pelo teu favor. Te agradecemos a Deus Pai, Deus Filho, te agradecemos ao Espírito Santo, que sempre, sempre, sempre está conosco. Te agradecemos pela multiplicação e pelo favor que é liberado sobre esse lugar. A multiplicação liberada sobre cada família e cada casa. Filhos da luz estão surgindo mais e mais para investir na igreja. Nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Se você puder nos ajudar a organizar aqui, amanhã cedo temos aqui a capacitação. Você que tem uma função aqui na igreja, amanhã e sábado estaremos aqui reunidos com essa capacitação. Deus abençoe você em nome de Jesus.